Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Ser. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui hoje comigo o psiquiatra, o Dr. Felipe Becker, um homem aí que se dedica ao estudo, né, da psiquiatria, mas ele também estuda, ele investiga esses perfis de pessoas muito jovens que cometem crimes bárbaros. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Carla. Te admiro muito, acompanho E eu o teu também te canal admiro. faz tempo, né? Acho excelente, né? Admiro demais teu trabalho. E mais do que te admiro, assim, a gente tem que te agradecer, né? A gente precisa agradecer a vocês que escolheram essa profissão, que não é uma profissão fácil, Sim, né? É uma profissão aí que eu digo que vocês acabam também se esbarrando em muitos problemas, né, da nossa sociedade que muitas pessoas não querem ver, né? Ou fingir que não existe e sim, a gente sabe que existe. sim. Eu sempre digo aqui, doutor Felipe, que quando a gente olha esse quadro, né, de criminosos, e a área de segurança ela vai precisar dar uma resposta para a sociedade, Sim. e eles fazem um bom trabalho, eles vão investigar o que aconteceu, a autoria, vão tentar entender a motivação, e muitas vezes é muito complicado entender a motivação de um serial killer, né, de um serial estuprador. Eu digo que a gente não está indo na fonte, que é a área de saúde. E principalmente a área de saúde mental, que eu entendo que está muito negligenciada. Totalmente. Mas antes eu queria saber, eu quero que você converse comigo sobre essa questão, né, da saúde mental, mas por que você escolheu essa profissão, Felipe? É algo que foi aparecendo, né? Eu, durante a faculdade, não tive a visão de fazer isso. Eu percebo hoje, né, que desde jovem eu tinha um funcionamento observador, de identificar como que as pessoas funcionam e tal. E isso gradativamente foi crescendo, mas acho que a razão estava em primeiro lugar, né? Então, inicialmente na faculdade não tinha essa visão de fazer psiquiatria e fui percebendo que eu precisava trabalhar um ano como médico, né? E Entendi. na linha de frente, serviço público, PSF, né? Saúde da família. E aí fui percebendo uma habilidade maior de lidar com as pessoas, com os pacientes ligado, né? Parte também da saúde mental. E vendo os resultados, vendo os retornos, fui desenvolvendo interesse. E aí que surgiu de eu fazer uma especialização lá em Porto Alegre, que tem a formação da psiquiatria com psicoterapia junto, né? Que abre muito mais a cabeça, assim, a gente não tem uma visão limitada só com relação à parte clínica, né? Que fica muito na casca no momento em que, se eu não tenho uma experiência grande, né, de vivência de perfis de pacientes diferentes, é muito difícil eu me colocar no teu lugar. Não Uhum. é? E essa é a dificuldade nessas situações de crimes e tal, que é uma coisa que foge tanto do nosso funcionamento que dá uma travada, a gente não consegue raciocinar mais sobre e simplesmente rejeita. É É verdade. instintivo, né? E não quer mais falar no assunto, não quer mais saber daquilo, porque é uma coisa. Ah, um paciente que matou a mãe. Acabou. Como que alguém mata a mãe? É imprestável, não dá para saber. Ninguém pensa o que vem nesse histórico, né? E isso todos os assassinatos, e, enfim, né? Todos têm um histórico, tem fator biológico que nasce com uma característica mais fria, introvertida e tal, mas todos têm um histórico de traumas, abusos, violência psicológica, violência física, desde jovens, quebra total ou desestruturação total da construção de referência pai e mãe, então uma ausência total de parâmetros, né, emocionais, e hoje, para complementar ainda, a questão uso excessivo de telas, indiscriminado, que é a sociedade entrando dentro de casa, né? As telas você tem acesso, os pais se desligarem disso, o jovem A, tem, a tem gente, contato com muito conteúdo indevido, né? doutor Felipe, a gente está vivendo um problema muito sério, porque eu digo que hoje o que acontece, né? Nós viemos de um mundo analógico, Sim, né? Os nossos jovens são nativos digitais. E esse, para mim, é um dos grandes problemas, né? Porque pais, educadores, enfim, e toda a sociedade, né, que já está ativa, assim, vamos dizer, né, está madura, ela veio do mundo analógico. E nós estamos lidando com
jovens e crianças que são digitais. Antes de falar, ela já aprende a passar o dedinho Isso. na tela para escolher. Ela nem falou, mas ela já sabe até encontrar, sei lá, o desenho, a musiquinha que ela gosta. E o que, que eu vejo de um problema muito sério? Porque os adultos não entendem, e quando eu digo isso, tá muito claro, porque não tem nada a ver com a questão, né, de classe social, porque eu já peguei vários adultos, né, que, enfim, são letrados, então vão ter pós-doc nas melhores faculdades, universidades, mundo afora. Quando você vai conversar sobre o universo digital, ele não entende nada. Então, Mal conhece o próprio filho, né? A gente precisa porque são analfabetos digitais. Sim. Né? E eu digo, eu me incluo também nesse grupo, eu estou saindo do meu analfabetismo ali, porque eu entendo que como é que a gente vai ajudar este grupo aqui se não tivermos um letramento digital? Isso precisa acontecer. E do outro lado, essas pessoas que são nativas precisam de educação digital, como usar essas telas, e como os pais, os educadores não entendem, não sabem nem como intervir. Sim. Então, acham o seguinte, poxa, eu vou levar meu filho para um restaurante. Você já foi criança, eu também. Quantas vezes a gente vai para um restaurante e a gente vai importunar a família, não é? Porque aí vai querer um montão de vezes no banheiro, correr, brincar, que é natural de uma criança, não é isso? Sim. Aí o que a gente faz hoje? Dá o celular para ele ficar quieto. Pra gente, assim, os pais também estão se distanciando dos filhos, não estão? E um dos fatores que são dessa geração das telas, né? Por acaso, eu iniciei um serviço de internação, né? Eu que coordeno desde o início lá, a gente desenvolveu o principal serviço lá de Santa Catarina, e por acaso foi no mesmo ano que houve no mundo inteiro o acesso fácil a smartphones, né? Uhum. E é aí que os estudos mostram o declínio da capacidade mental, psicológica e de aprendizado. Então, a gente precisa ter um entendimento do desenvolvimento desses jovens com essas interferências, né? Que hoje o isolamento social, a velocidade de informação, o uso de tela com conteúdos inapropriados, né? E decorrente disso tudo, acaba tendo que eu falo que é como se fosse um atraso mental, um retardo no desenvolvimento de habilidades psíquicas, né? Então, são jovens que não sabem fazer leitura né, qual que é o risco, o que a pessoa pode estar insinuando, coisas mais simples até, frustração, né? Então, porque eles mal se relacionam com os próprios pais. Exatamente. Que é o início da referência psíquica de desenvolvimento, né? E hoje em dia os pais muitas vezes vivendo demais, né, dentro da relação dos filhos, resolvendo tudo por eles, protegendo em excesso, né, às vezes brigando com outros pais por qualquer coisa, sem deixar que o filho resolva e o filho não tem mais se frustração. regule. Ele não aprende a ter habilidades de se autorregular, de lidar, de suportar, de enfrentar a vida, né? Então a gente observa que tem um atraso, já tem estudos mostrando isso, né? A geração de agora é a primeira vez que os jovens têm um coeficiente de inteligência abaixo dos pais. Isso é muito ruim, né, doutor Felipe? E eu questiono muito, né? O maior índice de internação nosso lá, em torno de quase 60%, 70%, 60% é tentativa de suicídio, né? Meu Deus. Eu pergunto para todos os pais, tinha alguém na tua época, né? Porque às vezes eu fico pensando, será que eu que não via? Ou eu que não... né? Praticamente são poucos que têm o suicídio como parte biológica da família, no entorno, né? Que é um fator de poderia agravo, ser, né? Mas quase importante 100% dos pais nunca viram automutilação na época, né? Na nossa geração. Então mostra uma fragilidade, um vazio interior que esses jovens estão vivendo, uma baixa tolerância à frustração e uma dificuldade de desenvolvimento do eu, né? Eu comigo mesmo, o que eu gosto, o que é do meu interesse, eu estou o tempo todo... Não, e como lidar, né? Porque a questão da frustração, eu sempre digo não, ele é muito importante, né? É lógico que a gente também precisa dosar o não, né? Não pode ser só não, porque, enfim, o outro lado não está entendendo nada. Tudo é não, mas o não, por questões de segurança, por questões, inclusive, do comportamento, enfim,
a gente está ensinando, né, aquele pequeno ser ali a viver em sociedade, o que pode, o que não pode, a não causar dor no outro, num animalzinho, enfim, como conviver, né, dentro da sua família. Uhum. E hoje, o que eu sinto é existe muita falta, eu não sei se a palavra correta é paciência e você me corrija, né? Desses pais. Então, assim, eu não quero. Parece assim, porque educar significa ensinar, né? É investir tempo. Eu até mudei o meu diálogo, né? Aprendi com vocês também. Não é gastar, não, porque eu vou gastar tempo. Não. Quem gasta parece que você está jogando aquilo fora. Não, estou investindo, é meu filho, então eu preciso investir tempo, Uhum. né? Na educação dessa criança, né? Porque eu desejei ter essa criança. Sim. Se ela foi uma criança desejada, eu preciso estar investindo. Mas hoje é diferente. Então, não, eu vou arrumar maneiras que são as mais incorretas, que eu vou colocar o meu filho, a minha filha, diante de uma coisa que é cruel, que se chama algoritmo. Porque quando você coloca dentro da tela, você está deixando que o algoritmo controle seu filho. Um exemplo que é sério, assim, que eu vejo pacientes, que aí eu tenho visto a cada os anos vão passando, coisas mais esdrúxulas vão aparecendo, né? Que não era comum nas gerações anteriores, né? Por exemplo, o impacto tipo abuso sexual Sim. por pornografia. Crianças que acessam pornografia com 9 anos de idade e aquilo impacta exatamente como se fosse abuso. Perturba a cabeça da criança, né? Então, coisas que antigamente eu falo, pô, como é que a gente acessava conteúdo desse tipo? É extremamente difícil, né? Ou muito difícil. precisava... E lógico que a gente sabe que a criança, adolescente era curioso, né? Sim, mas era só vende revista para maior de idade, tinha então uma tinha restrição, né? Não, e você tinha que, sei lá, descolar, de repente aquele parente que tinha, não é? Então isso. era uma coisa. Hoje não é assim, ele dá 2 comandos, tem assim, as coisas, uau, todo tipo de E pornografia. até coisas, eu já peguei casos lá no hospital também de, por exemplo, crianças que assistem um desenho, um mangá, esses desenhos, que aí tem a figura pai, mãe, filhos e tal, e tá no YouTube Kids, por exemplo, né? E o desenho tá acontecendo e lá no meio começa a ter filho com pai, pai com mãe, e vira a cabeça da criança, né? Porque Sim. ela tá tendo uma leitura ali de acordo com as referências que ela tem, né? Pai, Sim. mãe, aí como é que já não sabe direito, já tem a imaturidade de lidar da questão da sexualidade, que é normal da idade, né? O que é isso, né? Dependendo da idade, não é um momento que ela tem um entendimento fragilizado, infantil, não é um momento, né? Então Até para acaba você tendo uma explicar, exposição... você imagina o que você falou, uma criança de 9 anos tendo acesso à pornografia. Se já é complexo para um adulto, você imagina você explicar isso para uma criança. Sim. O que é aquilo, né? Porque ela vai olhar e é o tipo da imagem que é chiclete, né? Que ela Sim, fica na sua registra. cabeça e como ela não entende, ela quer ver mais, não é isso? Isso. Como que funciona o nosso cérebro? E aí entende assim, que é uma coisa complexa, já explicando que está relacionado a um abuso sexual, que em grande parte é na infância, né? Infelizmente, doutor. O que é o impacto e o que desorganiza e o quanto é complexo, né? Registra o trauma e leva para frente, que eu chamo a atenção sempre que abuso é igual a terapia, né? Quem tem isso eu vejo em tudo, né? Tem muito mais presente do que se imagina e muitos traumas, muitas dificuldades que os pais têm de lidar, tá ligado com muitas coisas disso, que as pessoas acham que está debaixo do tapete ali e não se dão conta que aquilo está registrado, né? Então, o que acontece, né? Se uma criança passou por um trauma, vítima de abuso ou um registro, né, da pornografia na infância, ela está com o cérebro em desenvolvimento, né? Então é um registro mais uma fase que a região frontal do cérebro é a região responsável pela parte mais racional e essa região é mais imatura. Então é um registro do que ela sente, então é um registro mais amplo, sem eu ter tanto discernimento. E o que estraga tudo?
que eu entro na adolescência, vem hormônio. Quando entram os hormônios, eu não sou mais a pessoa de antes. E aí, com a libido e o desenvolvimento, né, de acesso pela maturidade, aí eu me dou conta do que eu vivenciei lá atrás. Só que eu nunca mais vou... Eu não tenho aqui na frente como me dar conta lá de trás o que isso... Como é que eu era, o que era isso. E a criança tem um funcionamento projetivo. Ela quer a atenção do pai, quer a atenção da mãe, que a gente fala que é um funcionamento sedutor. Não sedutor no sentido da palavra da parte sexual, né? Na sedução de querer o super-herói. Ganhar, né? A atenção, né? Como é que eu te seduzo para poder ganhar a tua atenção? Isso. E aí, como tem esse funcionamento, é por isso que né, as vítimas acabam tendo uma culpa grande, porque fica a percepção de que elas produziram algo para fazer o abusador vir para cima, né? E aí você fica, cara, mas como que uma vítima de abuso... Né? Se a gente pensar racionalmente, parece óbvio, né? E aí fica com essa questão, aí tem toda uma questão cultural, né? De entender, né? De entender que isso é um absurdo, que são doentes mentais que estão fazendo isso com a criança e de não tolerar, e de a importância de se ter, né, esse tipo de informação para entender o impacto que isso arrebenta com o desenvolvimento emocional do indivíduo dali em diante, né? Então, aí... Ouvindo a tua fala aqui, né, e eu também já conversei com várias outras pessoas da sua área, todos eles, né, dizem da importância da gente... E vamos pegar essa questão, né, da pornografia, que está muito ligada com o sexo, da importância da educação sexual nas escolas. E é lógico que é o que a gente fala, o que você vai ensinar para uma criança de 5 anos não é a mesma coisa que você vai ensinar para um adolescente de 16. Esse é um tema bem delicado, né? Mas na questão da proteção do seu corpo, sim, de não poder... Sabe, que um toque que você não deseja, que não foi solicitado, aquilo esse é inadequado. Só para entender o quanto é complexo o abuso, né? A criança, por exemplo, que seja um toque, né? Então tem o funcionamento projetivo, eu já tenho sensação de que eu que produzi aquilo, e se acaba tendo toque em zonas erógenas, zonas erógenas já eram um prazer físico, não um prazer sexual. E isso registra a questão do prazer, então ó a mistura toda que faz. Então são muitos fatores, né? Eu estou na infância, e em geral, infelizmente, o principal abusador é a figura paterna, ou do contexto ali, então deveria ser alguém que deveria estar cuidando. Está abusando. Está abusando. Então, o que eu interpreto dessa relação, o que está certo, o que está errado? E aí você tem a questão do próprio desconhecimento. A criança não sabe que aquilo é um abuso, ela olha a figura do pai, ou do avô, ou do tio, ou do primo, ou do irmão, e fala, não, mas ele é minha figura de proteção. Então, logo... se ele está fazendo isso, porque isso é ok. E não é ok. Normalmente, claramente, assim, um pai abusador não é uma referência de proteção. Né? Então, não, mas eu digo, claro que a criança não tem consciência. Sim. Que ela vai ouvir assim, olha, na escola, o seu pai e a sua mãe são as figuras do seu, né, de sua proteção. Sim. Então, ela está ouvindo, olha o que é o correto, papai e mamãe, que qualquer problema você tem que falar com seu pai e com a sua mãe, é isso que, né, a escola está correto, tá te ensinando aonde você vai buscar ajuda. Aí, só que dentro de casa, aquilo que ela ouviu na escola, aí ele é traduzido de uma outra forma. Então, o que ela entende, ela é pequenininha, então a criança passa a entender que aquilo está certo, enquanto que está tudo errado. E olha a gravidade, tem mais aí, né? Essa menina vai falar para a mãe. A mãe desmente ou manda ficar quieta. Algumas defendem, né? Infelizmente, é verdade. Mas muitas delas fica quieta, que isso vai dar problema, que não sei o que, ou é mentira. Não acredita na criança. E a gente considera isso como um abuso paralelo, né? Porque é a mãe que deveria estar cuidando, negligenciando e permitindo que ela continue sendo abusada, né? E aí, para pensar mais ainda, né? Essa mãe é uma potencial vítima de abuso, porque não é de graça que ela casa com um abusador. Sim, a mulher acaba procurando, essa né? É a importância da terapia para quem sofre abuso. Porque se eu não tenho consciência desse trauma, eu não vou saber fazer a leitura de quem é potencial abusador, eu vou ficar repetindo.
E aí é uma coisa que eu investigo muito com as mães, né, nesses casos, Se elas passaram. que as mães, eu tento entender Triste. se elas permitem isso, né, é um ponto muito delicado, né, mas a gente observa que essas mães acabam por não lidar com isso, tendo a visão dessa questão, né, que a gente escuta muito, a sociedade é machista e a cultura do estupro. Então, Uhum. por elas não terem tratado o próprio abuso, elas têm a percepção de que qualquer homem é potencial abusador. Entendi, doutor. Então, muitas começam, né, quando aí tem um filho menino, já é diferente. Porque tem o trauma, quando eu lido com afeto masculino, por mais que seja menino, é uma coisa que está registrada num momento que eu não tenho, numa área cerebral que eu não tenho consciência. E se eu não tenho isso tratado, eu já estou tratando o pai do meu filho como um potencial abusador. Então, eu já tive casos assim que chegou para mim lá que a menina sofreu abuso e tal, você vai investigar. Aí eu sou, por acaso, o primeiro que a mãe fala do próprio abuso, né? Que ela Se conseguiu assusta, se se sentiu sentir segura, para mas... poder falar. E aí eu fui tentando entender, putz, se você ficou quieta desde a infância, nunca... Então, você deve ter a percepção de que, olhando, qualquer homem pode fazer algo ou para você, para tua filha, para qualquer mulher, né? Ela também precisa ser tratada. Total. E aí ela foi se dando conta e eu perguntei, tá, e como é que é o teu marido, né? O pai da menina? Ah, eu não sei o que ele pensa. Nunca falou sobre nada. Então, são mulheres que ficam numa angústia persistente, né? Por exemplo, se tem uma filha menina, de ficar cuidando, mas nunca fala sobre isso nem com a filha. Então, ela tenta proteger e cuidar, e um excesso até que desestrutura emocionalmente em outros sentidos, né? Sim. Passa uma percepção até, é maluco isso, mas parece que ensina, de certa forma, a filha de que a referência masculina, e tudo inconsciente, né? Se o teu pai é um potencial abusador, é essa referência que tu vai ter. Não, isso tudo é muito grave. Até me lembrou o caso, né, que voltou agora à pauta mundial, que é dos irmãos Menendez, né? Esses dois jovens que desde muito novos eram abusados, né, de forma contínua pelo pai, um homem muito rico, muito importante ali, nos Estados Unidos. E não era só o abuso sexual, era o abuso psicológico, o abuso físico, porque tinham sessões de tortura também, com agulhamentos, tinha umas coisas muito pesadas, surras. Ele fazia um filho abusar do outro. E olha onde tudo isso chegou, né? A mãe negligenciou, né? Os filhos, na visão deles, né? É como se eles estivessem competindo por um espaço que deveria ser dela, né? Ou seja, o marido, ao invés de procurar a mulher, procurava os filhos. E eles só vão entender essa questão do abuso mais velhos, porque eles eram muito jovens. A família inteira sabia que essas crianças eram abusadas. Uma cobrança incessante de desempenho aí os filhos com a necessidade de querer serem aceitos por esse pai, né? Reconhecidos. Exatamente. Aí o que acontece? Quando eles entendem que esse abuso não vai parar, que não vai, que o filho mais novo, inclusive, quando ele passa, né, numa faculdade longe de casa, que é muito natural nos Estados Unidos, as pessoas vão para outros estados, Sim. que é a maneira de você 18 ganhar anos fora, a sua independência, diferente aqui do Brasil, ele proíbe, ele diz, não, você não vai sair daqui, você vai fazer a universidade aqui do lado de casa. Esse rapaz se vê desesperado e eles acabam cometendo aquele crime atroz que é de matar o pai e a mãe. O mais velho se dá conta que isso continua acontecendo, né? Isso. E aí que ele fica transtornado. E sabe o que é muito triste, doutor Felipe? É que, infelizmente, a promotoria não conseguiu entender que eles eram vítimas. Sim. Eles cometeram um crime gravíssimo, Sim. muito grave, e eu não sei, né, porque a gente fica debatendo muito sobre esse assunto, que é a questão até da defesa, né, que era matar ou morrer, né, porque o irmão mais novo ali já com muitas ideias de cometer o autoextermínio, porque não aguentava mais aquilo, não suportava mais ter que, né, manter relações sexuais com o pai,
que aquilo não é natural, né? E aí eles vão fazer, né, vão cometer esse ato, vamos dizer, que eu acho que é quase que um desespero, né? Então, tipo, vamos matar os dois. E sabe o que é muito interessante que eu queria trazer para você? Não sei se você sabe, é que eles vão desferir muitos tiros na face, né? E como a questão, e eu acho que é um assunto importante, porque muito se fala do abuso de meninas, né? Sim, Do estupro de mulheres, mas pouco se fala do abuso de meninos, porque sim. é algo que todo mundo tenta deixar, como se isso não existisse. Como se isso fosse deixar aquele menino, aquele que vai virar um homem, menos homem. Uma coisa louca da nossa sociedade. Então, não, homem não sofre Mas que abuso. é algo que, dependendo da idade, dá uma mexida, porque é na adolescência que vai ter gradativamente a autoafirmação e o reconhecimento gradativamente a maturidade, o desenvolvimento da maturidade da sexualidade. Então, mas aí o que acontece? Quando a gente não reconhece que aquela vítima, né, sofreu aquele abuso, então a gente está negligenciando essa vítima também. Inclusive pelo nosso preconceito, pelo preconceito da sociedade. São muitos preconceitos que a Sim, gente precisa lutar contra eles. Durante o primeiro julgamento, porque isso ganhou, né, a imprensa, né, não só local, americana, mas internacional, tem uma mulher, que é a Anne Burgess. A Anne Burgess foi uma das mulheres que criou, né? Ela é psicóloga, também psicóloga forense, e ela criou o Centro de Perfilamento Criminal do FBI. E ela pede para entrevistar, conversar com esses rapazes, porque a promotoria dizia: não, isso aqui é um crime patrimonial. Esses rapazes mataram porque queriam o dinheiro da família. E ela fala assim: não, isso não tem características de crime patrimonial, tem muito ódio sim. na cena desse crime. E essa mulher foi um divisor de águas, porque é ela, junto com outro psicólogo, que vão conseguir fazer com que eles falem os abusos que eles passavam. Sim. Olha, e ela até vai se tornar uma testemunha de defesa, dizendo: isso aqui não é um crime doloso, eles de fato confirmam, né, que realmente são os autores do crime, mas tinha tanta dor, tinha tanta coisa, raiva, tinha. E E, assim, todo mundo, inclusive a própria imprensa na época, negligencia isso. Então, é de uma tristeza quando a gente não reconhece. importante entender, trazendo lá de trás, facilita a gente compreender, né? Qualquer pessoa vai tendo desenvolvimento estrutural afetivo, emocional e de estrutura, né? De acordo com as relações que eu vou tendo, principalmente, inicialmente, pai e mãe, né? Uhum, Então, pais desse perfil, você naturalmente não tem um desenvolvimento afetivo. uhum, Então, tem a característica biológica, né, que tende a ter um fator de possivelmente mais introversão, né, aquela coisa mais fria, mas tem uma relação afetiva que é a referência do que é se relacionar para o indivíduo, né? Então, com raiva, com aquela coisa fria e com muito trauma junto, então como é que lida com isso? Não tem como, né, na situação do crime ali, eles chegam sem ter sentimento nenhum, só raiva, né? Que é isso uma não se explosão. estruturou, afeto, que isso é difícil para a gente raciocinar, né? Mas é muito bom que você está contando. Como que Não tem mata uma afeto. mãe ou um pai? Eu não tenho afeto por essas pessoas. Eles só me ferraram a vida inteira. Aí no final mostra que a mãe era conivente, que estava tudo Sim, certo. deu de Pô, ombros quem até. que é essa mãe, né? Eles não A mãe tá estavam ali para proteger, né? eles não estavam nem aí para os dois, né? E aí chamar a atenção talvez da sociedade no sentido de que foi uma situação que eles chegaram até serem encurralados, né? No sentido, ou eu resolvo de um jeito explodindo, porque possivelmente, não sei exatamente lá nos Estados Unidos como é que é, mas para ter um serviço de receber essas vítimas e proteger e defender, que hoje em dia, se você vai na polícia denunciar, você se ferra, né? Porque você volta para casa, o abusador vai ferrar e Exatamente. muita coisa não é feita. Você sabe, doutor Felipe, que agora foi aprovado, né? No dia 11, nós tivemos ali duas aprovações muito importantes. Uma foi aprovado no Congresso, o Estatuto da Vítima. É um divisor grande de águas, assim, inclusive, porque vai obrigar
né, inclusive o Estado, a dar amparo psicológico, psiquiátrico para essa vítima, principalmente essas vítimas de crimes como contra a dignidade sexual, crimes, enfim, graves, inclusive a família da vítima, né, um crime doloso contra a vida, essas pessoas precisam de, né, um amparo. Não, a gente não pode só olhar, né, a questão do criminoso, mas a gente precisa da vítima e da família da vítima. Olha, situações complexas que eu vivencio com pacientes, não necessariamente os psicopatas, mas com relação a esse suporte que o Estado tem que dar, né? Muitas vezes eu vejo pacientes que passam pela gente que foi identificado, né? Conselho tutelar está em cima, né? Trauma, mãe negligente, pai abusador, tira a criança do contexto. Uhum. Só que no ambiente que a criança fica, numa casa de apoio, em algum lugar, é tão ruim que a criança prefere voltar para casa e, além de que é muito complexo, né? Porque não deixam de ser pai e mãe, mas ela prefere voltar para o ambiente, né, do abuso, porque a estrutura que dão é muito falha. Ambiente muito pouco apoio. Por isso que a gente tem que, né, a imprensa tem que ficar agora, acho que muito atenta, né? E temos que, sabe, mostrar todos esses erros, porque uma lei, ela só tem valia se ela é bem aplicada, Sim. Porque senão é só uma lei que está linda no Copiar, papel. colar na prática e não serve para nada. Agora a gente tem que ficar vigilante. Sim. E temos essa outra lei que foi aprovada também, que é a questão da castração química. Isso já acontece em alguns países, nos Estados Unidos, alguns estados, porque lá, né, os estados eles têm independência, já aplicam essa castração química. Tem até um documentário muito bom, que é da NBC, se não me engano, e muito bem feito, e tem um outro do 60 Minutes também, que é da CBS. O que acontece? O que eles trouxeram? Que isso não resolve o problema. Né? Isso ele tem muito mais uma função de trazer uma resposta para a sociedade, dizendo, olha, estamos fazendo alguma coisa em relação a esses crimes contra a dignidade sexual de pessoas vulneráveis, principalmente de crianças, mas a gente sabe que isso não resolve. A gente tem, inclusive, o estupro virtual, que você não precisa nem ter o contato com a vítima, que é muito mais a questão, né? Ela consegue, né? Infelizmente, ela é fisgada, né? E aqueles agressores começam a ter poder sobre aquela vítima e ela fica completamente responsiva no sentido que ela vai fazer tudo o que eles vão pedir. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, mas a gente sabe que vocês não, porque é um mecanismo, né, de manipulação muito grande. Uma ausência de referência lá atrás, que o indivíduo não faz leitura e não tem estrutura para discernir e não se permitir, né? Então, muitas vezes, inicialmente é algo sedutor e, né, vai tendo inicialmente vai sendo uma referência que nunca teve, mas fazer a leitura de risco, de gravidade, né, que eu possa estar me inserindo. Esse é um papel que falta muito, que eu também sempre chamo a atenção, que é a referência da figura paterna. Sim. Presente e participativa, não é o cara que só paga a conta, né? Sim. Que se relaciona com o filho desde pequeno e que desenvolve para a vida com segurança, e ele sendo essa referência, né? O principal fator de todas essas demandas é a ausência dessa figura. E que aí acaba, né, são traumas psicológicos que todos esses vivenciaram, só que alguns deles têm um registro e um modo de funcionar que é predatório, né? Tem uma raiva e uma coisa intrínseca que quer resolver a raiva interna no outro. Então, né? mas doutor, quando a gente para pensar, né, nessa lei, a castração química, e a gente está falando aqui com um psiquiatra, que além de tudo, né, ele estudou medicina, conhece, né, a biologia humana como ninguém. Né? Quando a gente está falando desses crimes, né, do estupro contra vulneráveis, a grande maioria das pessoas que vai cometer esses crimes não são pedófilos. Tem um determinado número, um percentual de pedofilia, sim, que não é. Pedofilia não é crime, né? É uma questão de saúde. O ato pedofílico que é crime. Mas a gente está falando de pessoas que
estão aqui agredindo crianças sexualmente. A castração química, ela adianta alguma coisa? Eu vou lhe perguntar como que é esse funcionamento, né? Porque o nosso corpo, ele está interligado com muitas coisas. Tem a questão cerebral e o desejo, porque quando a gente está falando de estupro, a gente está falando de poder também, né? Uhum. Então, é o poder que não é só uma questão de, eu tô com desejo de transar com alguém. Não é isso. É o poder, é o medo, tem muitas outras características, correto, Sim. doutor? O modo com que os traumas vivenciados lá de trás se colocam nesses crimes e tá totalmente estruturado nessa demanda, nesse funcionamento de desenvolvimento psíquico, né? Então é através da psique que esses registros, né, vão sendo modulados e o indivíduo atua para lidar com os próprios sofrimentos, os traumas, ou projetando nos outros a raiva que tem com coisas vivenciadas. E isso está ligado à estrutura emocional, né? A castração química não apaga isso. Uhum. Então, esse tipo de vivência pode até, talvez, atenuar um ou outro caso, mas é até perigoso pensar nisso, porque tende a sociedade, às vezes, a apagar, tipo, esse cara foi castrado quimicamente, então a gente não se preocupa mais com ele. Ele não vai mais cometer crimes E é um contra potencial, a dignidade sexual, E o abusador é um potencial perpetuador dos abusos, ele não para, né? É um funcionamento distorcido e perverso de ele se conectar, de não se conectar, né? É uma limitação de conexão que detonando ou desestruturando o outro, né? E quando a gente para pensar, né, no abusador, porque ele é a fonte do problema, né? Inclusive, ele vai procurar vítimas. Como que a gente consegue... Existe solução para esse problema? Essa é uma pergunta, né? Porque hoje eles vão... O que acontece? A pessoa que é condenada, ela vai para o nosso sistema penitenciário. Ela, inclusive, a melhor coisa que ela faz é, de fato, né, confessar os crimes, porque ela tem direito ali o que eles chamam de uma ala de seguro, até porque pessoas que cometem crime contra a dignidade sexual e contra a dignidade sexual de vulneráveis não é aceito dentro do ambiente prisional, que é majoritariamente composto de traficantes, ladrões, então esse é o tipo... Até porque essas pessoas também têm filhos, né? Sim. Então, assim, eles têm os códigos internos ali. Eles vão para uma outra ala... Eles deveriam ter a mesma potência na sociedade, né? Exatamente, porque se eles ficarem, né, naquele conjunto, assim, a vida deles estaria ali em risco. Sim. Aí, a minha pergunta para você, doutor, existe alguma solução? Existe, de fato, algum tratamento? Existe ex-estuprador? O que é essencial entender? Que o problema é quando a gente lida com a bomba explodindo e tenta resolver aqui. O que é o essencial é esse desenvolvimento que é não foi feito negligenciado. nada. Então, não tem educação psicológica de pais. Isso até agora, no começo do ano, vou publicar um livro relatando minha experiência com marcadores. A gente vai trazer muito esse livro aqui. Marcadores importantes que eu fui identificando nessa experiência, né, de coisas importantes que eu vejo que os pais, sabendo que isso existe, qual o impacto que isso tem para médio e longo prazo para o filho, eles vão fazer com mais tranquilidade, sem ter a percepção de que estão traumatizando o filho, ou que o filho vai sofrer, algo assim, né? E que muitas vezes são pensamentos mais próprios dos adultos, de dificuldade de lidar com essa frustração, do que a criança em si. Então, um pouco de conhecimento técnico, né, que tem que ser de qualidade, tem muito conteúdo que os pais se atrapalham hoje em dia, né? Não, tem muita coisa ruim, doutor, pode falar. A gente sabe, tem muita porcaria, tem muita desinformação, infelizmente. Sim.
Mas a gente precisa, inclusive, muito auxiliar. machismo, né? Não, eu adoro. Tem muito, enfim, especialista em psicologia que nunca estudou psicologia, em psiquiatria que nunca fez medicina. Especialista que passa a própria forma de educar o filho. E vem com uma receita lá de bolo, assim, é assustador, viu, doutor? A intenção desse livro vai ser no sentido de alguns marcadores importantes que já vão sendo referência para a criança desde lá de trás, né? Entendi. E a importância que isso tem já na primeira infância, é a fase de maior modulação cerebral e que alguns registros maiores que estão acontecendo são sensoriais. Então, as relações, o que está acontecendo no ambiente, o que eu estou sentindo, né? Por exemplo, pais que dormem com o filho. Eu estou me conectando com o filho sensorialmente o tempo todo, eu não estou deixando ele se individualizar, eu não deixo ele dormir, eu não deixo ele entendendo gradativamente que ele é um indivíduo. Eu preciso lidar comigo mesmo. Isso vai dando uma estrutura, né? Que o problema disso aí, a gente não, sem entender essa linha do desenvolvimento, a gente não consegue ter essa visão, né? Então aí a criança vai ter problemas lá com 6, 7 anos, que vai ter que enfrentar a sociedade, só que ela recebeu uma demanda dos adultos que não é dela, e ela não conseguiu desenvolver isso, né? Então daí você fica olhando, não, mas a criança tem ansiedade de separação, é ela que não dorme sem mim, né? Ou seja, você que não dorme sem a criança também. Exato, mas é o adulto que fez isso. A criança não tem autonomia para sair escolhendo desde pequena o que ela quer e o que não quer, né? E nem pode ter essa autonomia, que é um outro problema hoje em dia, né? Que os pais tratam aqui de igual para igual. Eu considero muito mais complexo ser pai e mãe hoje, né? Porque você tem a tratativa afetiva de perto, que antigamente era mais distante, mas você tem que estar atento para deixar claro que você é a referência, não de ordem, mas de cuidado, de atenção, que tem algumas coisas, inclusive na adolescência, como tempo de tela, conteúdo, é o adulto referência que tem que estar monitorando. Não é a criança que manda no adulto, né? Hoje está um pouco inverso. Isso é cuidado, né? Então, a questão da dieta, da alimentação, né? O que você quer comer? Não, a pessoa não entende, fala assim, nossa, mas quando uma pessoa, um pai fala assim, meu filho está engordando, né? Mas não é a criança que vai fazer compras no mercado, é você. Você que está oferecendo, porque, lógico, quando ele ficar um adulto, ele que vai escolher, já talvez um adolescente também tenha, né, mais liberdade na escolha, mas a criança, se você está oferecendo só alimentos ruins, a criança não tem escolha. O entendimento de autonomia psíquica, né? É algo que cada tempo que passa, o filho precisa desenvolver, precisa ter mais habilidades para depender menos dos pais, e desenvolvendo para ir para a vida adulta, saindo da família de origem, criando a própria estrutura familiar, próprio contexto, sem depender, inclusive, financeiramente. Isso é o contexto do ideal. Eu digo sempre que o ideal não é que... Mas é nesse caminho que a gente tem que enxergar se alguma coisa precisa melhorar, né? Então, enquanto não tem essa autonomia psíquica, aí muita gente fala, mas tem 18 anos, depende de pai e mãe, acabou. Quem ainda comanda, né, a vida deles são os pais. Ainda define muita coisa são os pais. O que está completamente errado, se né, eu dou doutor? essa autoridade toda para o filho, né? Se eu não trabalho, não me banco, não tenho as responsabilidades de vida adulta, não estudo, eu já estou tendo um comportamento que é inadequado do que seria esperado para mim, né? Infantilizado, né? Muito menos, então eu defini outras coisas, né? Então esse teu livro, você vai trazer toda essa pesquisa desses marcadores, é isso? A ideia que você vem fazendo. Que eu já tive, assim, é de fazer em 3 etapas, né? 3 livros. Então, a primeira é a primeira infância, que seria 3º até 6º ano de vida, com alguns marcadores que eu considero, assim, coisas para os pais entenderem, pensar sobre e ter mais segurança de aplicar, porque sabe o que vai ter de médio e longo prazo e vai entender que a criança, né, nessa fase não vai registrar aquilo a um trauma, e de que outras coisas dão trabalho, exigem mesmo, isso é educar, né? Educação não é fácil, então se eu quiser, porque senão eu tenho que acordar, tem que entender que é por um tempo, isso não vai ser sempre, né? A questão, se você não fizer, isso vai perdurar muito mais. Exatamente, né? Porque então, volta contra os próprios pais, né? Então, dos pais também entenderem que a própria autonomia não pode ser deixada de lado também, né? Tem uma mudança, é uma estrutura psicológica diferente, que um filho entra na vida, muda, né? Entrou mais um, muda. Entrou outro, muda. Né?
Então, cada uma é uma formatação, né? Perfis diferentes, menina diferente de menino, temperamentos diferentes, então, e de entendimento de que os pais são figuras complementares. Então, pai é essencial porque ele é complementar à mãe. A mãe não faz o papel sozinha. Não. Então, tem muito isso que verdade. A gente escuta, né? O pai trabalha e a mãe se vira com os filhos. E as mulheres estão cada vez mais cansadas, a quantidade de mães que a gente vê ali com burnout, porque tem que cuidar da casa, tem que trabalhar, tem que cuidar do filho e da vida pessoal e não está conseguindo fazer nada direito. E além de gerar uma insegurança enorme para a mãe, né? Porque ela está sozinha, tendo que lidar com tudo. E será que eu estou sendo assertiva? Será que eu... Responsabilidades muito grandes. Tem que ser compartilhado, né? E fora quando a gente vai para as classes mais vulneráveis, que a realidade da família brasileira é a avó, a mãe e a criança, né? O pai não existe, a figura paterna ela não existe. Tem um estudo recente até que, não vou saber exatamente dizer, foi nos Estados Unidos, e eles fizeram uma triagem de criminosos não sei se foi em Atlanta, se não me engano, e aí colocaram os principais criminosos, enfim, assaltantes e tal, que eram presos, uma taxa altíssima de ausência de figura paterna. Olha só. Porque o que acontece? O pai representa a regra e a lei da casa. Regras e limites bem definidos, né? E o filho entendendo que no desenvolvimento aquele ambiente é do pai e da mãe. O filho não está aqui comigo ou não está no meio dividindo o pai e a mãe, não pode estar, né? Então, se o pai está ausente ou se ele é permissivo, isso acontece. Então, o filho, eu falo que o primeiro projeto de mundo é dentro de casa. E é o mais importante estruturador como referência. Escola depois é um primeiro laboratório, que eu falo, de você entender a criança lidar com situações, crianças diferentes, outras criações e tal, e os pais irem dando, né, orientação e tal para ela e aprendendo a resolver os próprios problemas, que hoje não acontece. Os pais vão na escola e briga com outro pai e já fala com a direção. Então, a gente perdeu os limites, então, né? A criança não desenvolve habilidades, né, de enfrentar as coisas, de resolver, né, porque isso traz um ganho, claro que para o futuro é enorme, mas a criança se sente cada vez mais estruturada e, né, sabendo que ela consegue as coisas, se ela vai conquistando isso gradativamente, mas precisa do quê, né? Pai ou mãe com referência de segurança, que estão atentos, estão conversando, dialogando, sabendo minimamente o que está acontecendo com o filho no dia a dia, né? E hoje a gente vê que isso não está acontecendo. Um detalhe também que, aí eu estou falando observacional, mas é importante, né? Interessante, observar, né? É importante. Porque é muita coisa que é limitante de estudos e pesquisas na psiquiatria, porque principalmente quando se refere à família, porque cada contexto familiar é diferente. Sim. Então eu tenho coisas que eu fui desenvolvendo de alguns tratamentos e tal, que eu tentei pensar em fazer pesquisa, mas uma mãe é diferente, o pai é outro, perfil diferente, eu não consigo... Isso na medicina acaba sendo complexo, por isso eu sempre considero essencial ter o conhecimento da psicologia junto. Sim. Porque senão fica uma coisa extremamente limitante e você trata o indivíduo como um matemático, né? Tipo, sinais, sintomas, remédio, né? Como se for, e infelizmente é uma realidade ainda muito grande isso. E a gente tem que mudar essa realidade. Precisa. E aí, um exemplo simples, né? O bullying. 100% das crianças que sofrem bullying têm uma referência prejudicada de figura paterna. Que elas estão vulneráveis de não terem autoconfiança, de não se colocarem, não se defenderem, não resolverem situações. Entende? Então, figura paterna, eu falo que é o X da sociedade, se a gente pensar... E ela é importantíssima. Eu não sei, doutor... Você já chegou a estudar esse grupo que ele se autodenomina de incel? Incel é uma sigla, né? Foi, na verdade, cunhada até por pesquisadores ali na Inglaterra, que seria o celibatário involuntário. São adolescentes. Que, inclusive, eles entendem que todo o prejuízo do mundo, principalmente porque quando a gente para pensar na adolescência, o prejuízo é
não consegui manter, né, um namoro, uma relação, uma primeira relação com uma menina, então a culpa seriam das meninas e das mulheres. Então eles pegam ódio às mulheres. Sim. E aí eles, né, começam a criar esses grupos, né, e vão criando esses ideais completamente errados, né, extremistas, misóginos, que as mulheres são o problema da humanidade. Outro detalhe que se repete muito, não vou dizer que em tudo, mas da minha experiência lá de investigar muito mães vítimas de abuso que têm um filho menino e tem uma projeção gigante, é uma dificuldade de controle emocional para lidar com a relação. Então esse é um dos primeiros pontos para a gente pensar em depressão pós-parto, que hoje se tem simplesmente como uma visão, é um fator hormonal que a mãe vivencia. Na medicina a gente tem já determinado como a mulher, a partir dali, isso ser um possível sinal prodrômico de bipolaridade. Seria, a partir dali, ela ter instabilidade emocional. Mas por qual motivo? Porque eu tenho que lidar com uma conexão afetiva que me desestabiliza, que eu estou saindo dela lá de trás. A mulher virou adulta, vamos supor que sofreu um trauma com o pai, não necessariamente abuso sexual, mas qualquer tipo de trauma. Sim, um outro trauma. Ela está saindo da infância e indo para a vida adulta, se libertando disso. E aí se nasce, né, um menino, isso eu fui observando, eu vou atrás entender, menino, menina, sempre tem diferença. Claro que muda um pouco quando, por exemplo, tem um trauma X que a mãe às vezes se fixa num dos filhos, né? Por exemplo, tem um trauma sexual, ela tenta lidar de forma tóxica, talvez, com o menino, e aí se nascem outros meninos, esses outros não são tão comprometidos. Entendi. Ela se organiza em um deles. É bem interessante, né? Mas se ela teve um pai repressor demais, muito austero, também... Ou ausente, isso é muito legal de entender como é que o cérebro... Né? Por exemplo, um exemplo que a gente vai falando, vão vindo casos na minha cabeça. Um exemplo... A menina, a esposa, no caso, né? A menina, quando menina, tinha a figura do pai, afetiva e tal, e com 5 anos o pai sumiu. E aí veio o filho para tratar comigo e estava saindo do ar. Podia pensar, esquizofrenia, bipolar. E eu investigando a criança e tal... tem características biológicas que a gente foi entendendo e vendo que teria uma necessidade ali de iniciar um tratamento para ela se organizar e se reorganizar também, né? E aí investigando, hoje eu já tenho a leitura de entender família junto, porque criança é reflexo do meio, a criança é o ponto sensível. E isso eu fui aprendendo a enxergar também nessa investigação que eu fui fazendo no hospital, de entendendo da trajetória, quem que chega antes na história? Pai e mãe. Então, quem que já tem uma estrutura, um histórico psicológico? Pai e mãe. Então, o modo com que eu vou me relacionando com o filho desde pequeno já está sobrepondo uma criança que está recém começando. Sim. Só que os pais estão organizados, é por isso que é um fator... Eu sou pai também, então esse é um dos fatores que é muito bom ter filhos, né? Que a partir do momento que o filho nasce, minha estrutura emocional não está só comigo mesmo. Então eu me angustio menos. E eu me organizo no desenvolvimento que naturalmente eu não preciso ficar pensando. Eu sei que eu tenho um indivíduo que eu tenho que cuidar, que está no meu dia a dia, que eu tenho que resolver e fazer, né? Então eu fico emocionalmente melhor. Esse é um ponto que aí, se eu tenho essa limitação de lidar com a referência do filho, né? Eu vou tentar, e aí no início eu observo que a mãe se controla emocionalmente ali com o filho, porque a criança não tem autonomia nenhuma, um bebê, né? Sim. Então o que vai acontecendo? Que gradativamente a criança precisa caminhar, andar, desenvolver, e aí essa transição de que a criança precisa ter autonomia, mas ela não tem, que a mãe vai desestabilizando. Por isso o pródromo de bipolaridade, que ela fica instável. Olha que né? interessante. O transtorno afetivo bipolar é a dificuldade de lidar com afeto. Afeto é mãe, pai, filhos, não é com terceiros, né? Com terceiros o cérebro tá lidando mais com a razão. Então, com isso não resolvido, e é por isso que eu ressalto a importância de traumas, abusos, Sim. de se tratar, do autoconhecimento, né? Porque aí eu sei o que é meu, o que não é.
talvez mesmo assim a mãe precise alguma medicação para não passar do ponto e eu conseguir desenvolver com uma relação saudável, sem eu descontrolar né, e de tendo um desenvolvimento mais equilibrado. Só que se eu não tenho consciência disso, a projeção, porque tem como se fosse uma raiva, uma dificuldade, e eu consigo essas informações quando eu já tenho bastante confiança da mãe e tal, né? Mas é E só... o bipolar, ele vai ter essa mudança, não é isso, doutor? Brusca de horas Tem que está tipos de muito, oscilações, né? Tem o muito bipolar feliz, clássico, que é muito triste. maníaco, depressivo demais, mas tem, por exemplo, o tipo misto, que é uma irritabilidade persistente e às vezes a depressão ela não é bem definida. Entendi. A depressão ela Ela fica ali, vai e volta. É tênue para baixo, então tá tudo ruim e com irritabilidade. Ela não é Entendi. tristona demais, né? Entendi. Mas é ela tá irritada. temperamental o tempo todo e tudo ruim, né? Tudo Aham. negativo. E aí E isso seria uma característica da bipolaridade. isso falando do diagnóstico em Diagnóstico separado. separado, Não estou tá. explicando, né? É uma Não, só para as característica. pessoas entenderem, porque Isso. tem essa que vai fazer esse padrão e tem essa Tem que vários perfis, né? Tem o perfil que é mais depressivo, melancólico, Uhum. que é a bipolaridade do tipo 2, e que aí tem momentos de elevação que é uma hipertimia ou até uma hipomania, que não é aquela elevação. A mania já é uma coisa pré-psicótica, né? Ou psicótica até. Então, são perfis diferentes, né? Então, muitas vezes pode ser também a bipolaridade, a mulher ter uma característica mais depressiva, mais um tanto instável, não é? Tá. Muitas vezes não é grave, né? Entendi. Tanto que é algo que eu estou falando aqui, ninguém vê, né? Talvez é algo que possa as pessoas começarem a pensar que isso é possível, mas não é uma coisa tão grave. O problema é que eu me organizo na criança e quem está recebendo a carga exatamente, é o filho. É a criança, exatamente. Você está E jogando aí, na criança. Se eu não entendo isso, quando o psiquiatra, né, neuropediatra atende a criança, eu só estou olhando para a criança, eu não estou entendendo o contexto. Entendi. E gradativamente eu fui aprendendo a enxergar isso lá no hospital. Por quê? Porque essas crianças foi um aprendizado e um ganho com o tempo, né? Isso a gente não tem isso na formação descrita, né? Porque é clínico, né, doutor? Eu unindo conhecimento médico e psicológico, né? E você precisa de muito, né? Até para poder começar a enxergar essa observação, né? Gradativamente eu fui tratando clinicamente, então a criança melhorava, mas as crianças voltavam. E o que está acontecendo? Então eu já identificava demandas da mãe, então uma experiência grande também da prática que eu fui tendo é de ver as mães com os filhos, que é diferente de eu atender no consultório, tentar imaginar como é que é. Você vê a loucura que é. Então, casos como esse que a mãe, né, tem essa demanda toda, tem cidades próximas lá que a gente atende do estado inteiro, mas, por exemplo, um caso que me chamou a atenção, numa criança internada, que era numa cidade, sei lá, 70, 80 quilômetros, a mãe saiu do setor, porque eu tenho que lavar roupa em casa. Ela foi voando e voltou em 2 horas. Eu, cara, que isso? Não consegue desconectar da filha. Entendi. Tive casos da mãe, a mãe tinha um bebê e ela na filha, e aí tinha um histórico muito traumático, essa filha era consequência de um trauma grave, né? Então uma limitação, e a mãe não tem consciência disso. Ela foi procurar ajuda para a filha, mas na verdade ela também está precisando de ajuda. A filha estava psicótica e sem solução, ambulatorialmente ninguém dava conta, e aí eu fui percebendo isso, tempo que eu fui levando para prestando atenção em mais detalhes, né? Eu percebi que ela vinha no hospital, a mãe confiava em mim, no sentido, aqui estão cuidando bem da minha filha. Aí aquele negócio do abuso, baixa a guarda, então eu não tenho que ficar tanto preocupada na minha filha que alguém vai fazer mal a ela. Baixa a guarda, fica mais fácil de tratar. Só que aí eu dava alta lá e eu ficava, cara, mas o que acontece, né? Por que lá, né? O que estão fazendo? Estão tirando o tratamento que eu estou fazendo? Eu ficava pensando, né? E não, era esse fator, né? Então, porque é muito mais, né, do que simplesmente você dar o tratamento como, enfim, um remédio. Sim. Tem todo um contexto que também precisa ser tratado. A medicação, ela é parte para trazer um equilíbrio ali de um prejuízo grande, é sempre custo-benefício, né? Uhum. Então, eu estou com uma desorganização que a criança está declinando no desenvolvimento emocional dela,
tá um prejuízo, um estrago. Então eu tenho que trazer uma estrutura para ela, com melhora cognitiva, inclusive, né? Mas observar o meio, porque senão esse tratamento ele vai ficar se perdendo, né? E aí a mãe vai vindo... Eu falo para as mães, hoje eu já falo claramente assim, você não vai saber lidar com a melhora do teu filho. Que bom, doutor. Por quê? Porque, claro que é uma melhora, falando só do remédio, é uma melhora inicial, mas dependendo da demanda que isso representa, eu atendo pacientes com atraso mental, com autismo, que vem muitas vezes num caos que é da situação, as pessoas não têm nem noção disso também, são outros assuntos que bem complexos, que a sociedade não tem nem noção da gravidade que isso é. E a gente precisa falar muito de tudo isso, né? Que para aí ajudar essas pessoas, elas inclusive. estão numa velocidade e que lá no hospital eu consegui enxergar isso e ver e ter noção, né? Que se eu faço a criança melhorar, vários casos do tipo, a criança melhorou muito, coisas que a gente não imaginava que dava, pela gravidade que ela estava. A mãe desestabiliza total lá dentro com a gente. Olha Pensar só. em suicídio e eu, cara, mas pô, tu tinha que estar feliz aqui, né? Não, Seu filho tá... Mas é até uma questão simbiótica aqui, não é isso? Mas é a relação que vem através dos cuidados. Gente, isso tem... Todo pai e mãe tem isso com os filhos. É que a gente não se dá conta porque isso vem num desenvolvimento e está no núcleo familiar. Que Entende? coisa. Então, não, entendo. E assim, e você coloca a gente para pensar, né? se a gente entende a trajetória do desenvolvimento, daí você consegue entender como que se dá. Porque você olhando aqui, né, a criança veio aqui para eu tratar. Você vai pensar, não, a mãe está estressada, ela quer o melhor para o filho, está com dificuldade. Sim. Vai ficar aí o teu raciocínio. E se eu ficar só em diagnóstico, né? A criança autista e tal, remédio para ela. Não resolveu. Não muda nada. E quando a gente, né, eu vou trazer uma questão aqui que é muito recorrente, né? As pessoas perguntam sempre muito. A gente tem as doenças mentais, né? E a gente tem os transtornos. E eu queria entender a sua visão, porque quando a gente fala de uma doença, a doença tem tratamento, né? E se o tratamento for feito da forma correta, e a gente cansa de explicar aqui também que as pessoas jamais devem se, né, automedicar, porque os remédios para transtornos, né, para doenças mentais, eles precisam ser dosados, né? Que vou tomar uma Novalgina, acabou minha dor de cabeça. Ali tem muitas coisas que os médicos vão precisar dosar, tem que mexer, tem que... E fazendo a leitura do desenvolvimento. Exatamente. E a gente tem a questão dos transtornos. E uma das coisas que a gente escuta muito é que hoje tem transtorno para absolutamente tudo, né? Então, transtorno da ansiedade, o transtorno maníaco-depressivo, aí tem o transtorno do déficit de atenção, tem o toque obsessivo-compulsivo, transtorno opositor desafiador. É tanto do transtorno que até eu começo a ficar confusa. Se você der uma lida num livro de psiquiatria, você se acha um pouco em cada... Eu devo ter um pouco de cada coisa. Não, eu sei que eu tenho um pouquinho de toque. Meu toque é bem leve, tá? Mas eu tenho... Mas convivo bem e não estou levando ninguém à loucura com o meu transtorno. Teu toque pode te organizar muito e te ajudar, né? Se a gente depender... e as pessoas falam, mas gente, essa bagunça, mas a minha bagunça é organizada. Isso. Eu sei exatamente tudo que tem ali. Não mexa naquilo, porque eu vou ficar estressada. Esse que é um detalhe que a sociedade vai tendo de dificuldade de entender, né? Uma coisa, vamos usar esse exemplo, né? O toque de uma organização, né? Um funcionamento sistemático para tu não se perder na tua rotina, né? A gente usa o toque porque lembra características, né? Mas o transtorno obsessivo-compulsivo é um prejuízo grave, né? Então sempre a gente tem que avaliar prejuízo para o desenvolvimento, para a autonomia da pessoa. Não, tem pessoas que saem gastando um monte de dinheiro também para fazer... Ou no toque, ela trava na rotina e não sai de casa porque tem que ficar repetindo tudo, conferindo tudo. Tem os acumuladores, né? Aquelas pessoas... Perde controle, né? Que aí vira um outro... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como que a gente enxerga a questão do transtorno e da doença? Eu queria entender a sua visão. O transtorno tem cura? A doença tem cura? Como é isso? As pessoas precisam, né, na sua visão como
médico, né? E a gente entende também que às vezes um transtorno nunca vem sozinho, vem em conjunto com outros transtornos. Essas pessoas, hoje, a indústria farmacêutica tem, né, criado remédios e remédios e remédios e remédios e remédios e remédios, e o que a gente mais vê, você senta numa mesa com jovens, todos tomam um remedinho. Sim. Hoje tem, que é algo extremamente grave, eu considero principalmente na infância, das pessoas terem dificuldade de entender que essa caracterização toda, isso é conteúdo médico. Isso. É pro médico saber, você tem essa característica que me faz pensar nisso, então eu acho que a condução mais assertiva do tratamento é aquela. Uhum. O que pega para as pessoas é lidar com a subjetividade da mente. A mente é o cérebro. E a leitura que a gente faz é através dos comportamentos, da cognição, das emoções, né? Infelizmente, esse é o trabalho árduo do psiquiatra e do terapeuta, né? Porque a gente não tem marcadores biológicos. Então, seria excelente, eu falo para os pacientes, para mim, se eu tivesse um hemograma que me diz que você é bipolar tipo tal, que é Já o saiu que no hemograma. outras áreas da medicina acontecem, porque aí o remédio é aquele, né? Agora, uma pessoa, um indivíduo, ele tem características das mais variadas, né? Tem estrutura de personalidade, tem vários outros fatores psicológicos e não só os clínicos, né? Então, se eu tiver uma visão limitada, eu vou tender a engessar, inclusive rotular no indivíduo, né? E isso nas crianças eu vejo muito grave, né? Porque eu falo para os pais, o desenvolvimento está acontecendo. Uhum. Como é que eu vou carimbar aqui, né? É esquizofrênico. Tem um estudo até que eu uso como referência, que eu acho bem interessante, que pacientes diagnosticados com esquizofrenia na idade infantil para adolescência, 48% foram identificados que eles eram bipolares na vida adulta. Agora, você pensa, se eu diagnostico uma criança esquizofrênica, você acha que perde esse rótulo? E mais, né? Eu tendo só o parâmetro clínico, se eu identifico e diagnostico esquizofrenia, eu vou só tratar como esquizofrenia. Então, até falando medicamentosamente, a medicação que pode ajudar muito mais ela, se eu tiver uma visão um pouco maior de tudo que está acontecendo, eu não vou estar indicando e o tratamento vai ser muito falho, né? A criança ou adulto vai ter uma pobreza de resultado. Que aí você vê muitas vezes, tá 20 anos tratando e nunca funciona. Nada funciona, depressivo, né? que está tratando depressão, já usou todos os remédios, né? Já passou por um monte de médico. Isso aí é igual diagnóstico errado ou transtorno de personalidade. Alguns transtornos de personalidade, por um histórico de desenvolvimento emocional atrapalhado, conturbado, esse é um dos fatores importantes de se atentar ao desenvolvimento das crianças, né? Porque esse desenvolvimento atrapalhado de eu ter dificuldade de entender minhas emoções e de lidar e de me relacionar, vão produzir dificuldades da estrutura emocional que está se desenvolvendo para eu lidar com as relações emocionais para a vida adulta. Isso é o desenvolvimento de personalidade que está acontecendo. Ninguém nasce com a personalidade pronta, né? Ela vai se desenvolvendo e vai sendo de acordo com o que a criança entende, interpreta, e aí fator biológico, temperamento, né, o modo com que, né, se tem doença mental na família ou não, que tem que sempre estar de olho, né? Então, são vários fatores que tanto, pensando só em medicação, que muita gente já tem esse pé atrás de achar que o remédio é muito importante, só que ele é uma parte do tratamento. Ele não é todo, né? E isso é interessante entender, até também compartilhando a minha prática. Eu tenho pacientes que eu precisei crescer numa tratativa clínica que é complexo, porque uma criança tem um metabolismo muito mais acelerado do que um adulto e mais ainda do que o idoso. Só que é criança. Então você pensa, eu estou tendo que usar uma quantidade maior de medicação numa criança. Todo mundo, que louco esse médico, não sei o quê. Mas eu preciso, muitas vezes. Mas é por conta do metabolismo dela. E aí é até o ponto que ela está estável. Em hipótese alguma, não se tolera, não se aceita que ela esteja sedada, né? Que muita gente acha que usar remédio
Eu sempre falo, um remédio que não faz sentido para você, você não consegue usar. Uhum. Não tem como. E aí muitas pessoas acham, eu vou te fazer ficar viciado. É um termo que você... Mas quando ele é dado da forma correta, ele ajuda muito. E aí essa estrutura que se conquista básica ali com a medicação, você vai dando a possibilidade da criança daí com terapia, inserindo atividade física, desenvolvendo, né, a retomada às vezes da escola, aí consegue uma conexão, né, uma amizade. São ganhos que a criança vai tendo que ela não conseguia ter e que inicialmente eu tirei com o remédio. Entendi, para depois ir colocando... Com o passar do tempo, isso é bem interessante entender, o organismo é muito relógio. Então, eu tenho crianças que eu trato que tem uma quantidade de medicação que eu não gosto, se por mim eu não daria, mas se não dá, a criança... Mas ela é importante naquele momento. Naquele momento. E aí você vai acompanhando, laboratorialmente, a criança está zerada, como se não estivesse tomando nada. Entendi. Essas coisas começaram a se desenvolver e tal, então são ganhos psíquicos que a criança vai conquistar que ela não tinha antes. Então, naturalmente, o cérebro e o organismo precisam menos. Naturalmente, a criança começa a ter efeito colateral, eu não consigo sustentar esse remédio. E se passar um pouco do ponto, eu vou ver a alteração laboratorial. Então, olha só, então o remédio ajudou aquela criança que estava em desequilíbrio se reequilibrar para que ela consiga ter essas funções aqui. Básicas cognitivas, sociais. O remédio não... Entendeu? Mas é que ele vai ajudar aqui para que ela possa abrir esse outro espaço. Que aí a abordagem terapêutica, psicológica, fonoaudiológica, da família, tudo vai contribuindo para ela desenvolver habilidades que estavam se perdendo. Porque assim, a gente vê um grupo muito grande também de jovens que começaram a ter fobia social, principalmente depois da pandemia. Então, assim, eles querem viver reclusos em cavernas, né? Eles só querem viver no mundo digital. Então, eles começaram a ter problemas até de eles não conseguem se relacionar, eles não conseguem falar. Eles querem viver só ali. Quando você tira ele daquele universo, parece que tudo vai ruir. Essas habilidades que não estão sendo desenvolvidas, né? A criança está no quarto. Em 2019, eu fiz um estudo lá no hospital, monitorando todos os adolescentes que internavam por tentativa de suicídio. Então, e aí perguntando muita coisa, né? Então é clássico, assim, não dorme à noite, vira à noite na tela. Exatamente. Que aí os pais, mas ele fala que tá dormindo, ou que o celular é só para tá uma musiquinha nada. ou despertador. Eu falo, não, despertador, compra R$1,99 lá, já funciona. Você tá dormindo, ele tá acordado. Exato. Então, uso excessivo de tela, isolamento social, e aí essa questão, porque se a gente entende essa questão estrutural, de estrutura emocional, o que acontece? O jovem isolado, ele se organiza emocionalmente de forma muito pobre nesse isolamento. E aí eu discordo de alguns estudos que dizem que isso seria o início de depressão. Para mim, isso fica claro nesse estudo que eu fiz, e eu converso com os pais, eu percebo isso, é a ausência de rotina, que antigamente é extremamente, né, pensa na tua época, na nossa época, né? E a rotina é super importante, né? Porque ela te dá um equilíbrio. Isso já faz a previsibilidade, é um remédio a menos que eu vou usar se tiver a rotina reconquistada. Que você sabe, exatamente, né? Você tem mais ou menos uma previsão do que vai acontecer no teu dia. A capacidade de execução vai se dar com essa organização mínima, né? E a estrutura emocional, eu sempre falo que tem coisas básicas que todo dia precisa acontecer que eu não devo ficar pensando nisso o tempo todo para mandar o cérebro fazer. Então, a rotina, eu tenho que eliminar isso para desprender, né, liberar meu cérebro para outras coisas. Se já está numa sequência, né, eu acordo, tomo banho, tomo café e tal. Não vou ficar pensando, só vou fazendo automático. Você sabe que você tem que acordar, tomar banho, escovar os dentes, tomar seu café, se vestir, ou ir para escola, para faculdade, trabalhar. É a tua rotina, né? E hoje as coisas se perderam. Vários fatores, né? Hoje a mãe também trabalha, é mais difícil sustentar uma rotina. Mas, principalmente, rotina de sono não se valoriza em muitos casos, né? Rotina alimentar. A gente vê um aumento grande, né, de transtornos alimentares, que é aquele negócio, o que você quer comer? A criança não tem... E come na frente do negócio, você não para pensar, você está comendo mais do que você precisa. Presta atenção no que está comendo. E também a criança não tem mentalidade, não tem maturidade para definir o que vai comer.
Não, E é saudável, não é? Não, aquela coisa que você precisa parar para comer, né? Isso. Então, assim, estabelecer as rotinas, né? De ou comer em família, ou se você está no seu trabalho, você tem que parar para se alimentar e não comer na frente do computador, Que é um fazendo coisas. momento que antigamente era utilizado para saber o que estava acontecendo na semana do filho, da mãe, do pai, né? Que hoje não tem. Então, eu percebo que esse isolamento, é o isolamento do quarto, isso já tem claro isso, né? Se dá por quebra de rotina, tela, né? E aí o filho come lá, faz tudo lá. Faz tudo lá. Esquece até de tomar banho. E aí aquilo lá, o que acontece? É um canhão de ansiedade que esse jovem tem. Não é depressão que ele está lá, na maior parte do tempo. E isso é um ponto que se confunde muito nos tratamentos. Por quê? Porque ele está ali, enquanto ele está deslocando a atenção para celular, para computador, que aí tem tudo lá, né? Ele não precisa sair do quarto. Os pais também é uma visão hoje distorcida de muitos pais, de que se eu proporcionar tudo para o meu filho, ele está tendo uma coisa que eu não tive. Não, e como se ele estivesse seguro, Então, né? ele não pode ter problema, não vai ter. Ele está tendo uma estrutura emocional, uma estrutura de vida. E é justamente o contrário, são as dificuldades que fizeram a gente ser quem Exatamente, a gente é, né? E não está pensando no prejuízo emocional. E, doutor Felipe, tem assim, vamos quebrar aqui uns mitos, né? Porque tem duas, e muito esses mitos nascem, infelizmente, a gente vive hoje, né, na era da hiperinformação. Lógico que tem muita informação boa, de qualidade, que a gente precisa consumir, mas tem muito lixo, infelizmente, isso é uma realidade. Então, tem pessoas que resolvem, né, trazer os seus achismos ou não têm, na verdade, não deveriam nem estar falando, porque não são nem profissionais da área, e tem dois grandes mitos. Então, todas as pessoas que são ruins são psicopatas. É o primeiro mito. Uhum. Então, a gente... E o segundo você envelheceu, tá velho, então, quando você começa a ter um prejuízo, né, que é natural do nosso envelhecimento, todo mundo tem Alzheimer. Então, é o Alzheimer de um lado. Esse é um ponto bem importante. E todo mundo tem Alzheimer. A gente esquece de novo, as pessoas estão envelhecendo mais, que estão durando mais. Vivendo bem mais. Exatamente. E a gente, né, células nossas vão envelhecendo e não necessariamente aquela pessoa tem Alzheimer, né? Ela vai ter a mesma, né, decadência, infelizmente, da cognição. Talvez a medicina, não sei, talvez consiga aí de alguma forma controlar, reverter, diminuir, né, essa progressão, mas por enquanto é esse. Então, todo mundo. Então, é uma epidemia de Alzheimer, isso, e aqui qualquer pessoa que vá cometer algo que a gente entende como reprovável, ele é um psicopata. Então, assim, virou a palavra da moda. Todo mundo adora falar que é psicopata. E jogando na questão da psicopatia, a gente pode dizer que uma criança é psicopata, isso está correto? Um jovem é psicopata? E eu vou te dizer por quê. Quando a gente viu, né, aquela criança com 9 anos que vai entrar dentro de um hospitalzinho de animais e vai matar vários animais, com requintes ali de tortura, né, arrancando patas. E a sociedade fica toda chocada, né? Porque um bichinho ele não faz mal nenhum, e se você chamar, ele vem. Ele é completamente vulnerável. Então, ninguém consegue entender por que essa criança mata animais. Então, se ela matou é porque ela é psicopata. Infelizmente, muito da sociedade hoje tem mais empatia com o bichinho do que com a criança. Certamente. Que não deve, não descaracterizando, cada um tem a sua... Né? Eu sempre gosto, sempre entendendo o desenvolvimento e tendo cautela, né? Uhum. Então, pródromo de esquizofrenia, pródromo, né? Que são sinais que me fazem pensar que alguma coisa que pode ter algo inato, biológico, que está no desenvolvimento e que vai abrir. Eu não tenho certeza, mas eu já estou tratando sintomas-alvo ou indicando tratamentos psicológicos e tal para ter assertividade ali. A questão do diagnóstico, que de novo é o problema, você já dá uma carimbada na criança e acabou. Ela é psicopata. Já gera repulsa em todo mundo. Você reforça um trauma que ela tem, com certeza, que é de ser rejeitada. O que essa criança provavelmente aconteceu? Ela viu algo ali que ela nunca teve.
referencial de pai, de mãe, de levar ela para se divertir, né, de ter um momento, era dia da criança, eu acho, né? Exatamente. Ela voltou no outro dia, que estava fechado, era um domingo, e ela vai fazer, enfim, E matar vários é uma animaizinhos. expressão imatura do quanto prejudicada é o desenvolvimento da afetividade dela. Me corrija se eu estiver errada. É uma criança que está pedindo socorro. Também, se eu tenho ausência de referencial, não tenho estrutura emocional para ficar bem comigo mesmo. Então, eu faço coisas distorcidas que indiretamente eu estou querendo atenção de alguma forma. Porque ela é muito criança. Do jeito normal eu não estou recebendo afeto. E, em geral, eu estou sendo só rejeitado. Né? Ela não é um adulto que, né... Assim, o que muitas pessoas perguntam, ela sabia o que ela estava fazendo? Ela tinha entendimento? 9 anos? Assim, um entendimento simplista, né? Uhum. Tipo, raiva porque eu quero fazer isso. Tá. Mas todo o contexto colabora para isso. Então, não que eu concorde com o que ela fez, mas a gente tem que entender do que se passa ali para auxiliar essa criança. A gente precisa entender que o neurodesenvolvimento ele se dá... A criança nasce com um cérebro imaturo, em torno de 30% do tamanho final. O maior desenvolvimento se dá até os 6 anos, mais ou menos. Mas esse desenvolvimento real todo da estrutura cerebral vai em torno até de uns 25 anos. Alguns casos, hoje em dia, até pela imaturidade que está tendo mais, né? social, vai até... Né? Tem adolescente com 40 anos, né? Havia até os famosos Red Pill, né? Isso. Que eles dizem, tem uma frase até só para um pedaço engraçado, assim, não, mas olha, eu sou um homem que limpo a casa, faço meu café, e dizendo que isso seria, né, uma grande vantagem. Falei, não, você é um ser humano funcional, né? É o básico. Na tua idade, é o mínimo que você limpe a casa, faça seu café, né? Gente, parece que a mulher que pegar esse homem tirou um bilhete de loteria. Gente, uma loucura, né? É a questão da imaturidade, Isso. Né? De achar que isso é um grande gol. Um caso como desse menino é de entender a gravidade da situação, com certeza que ele tem uma situação muito grave histórica, Sim. que ele está se comportando de forma totalmente distorcida, que é reprovável, sim, mas que tem um porquê, né? Então, no mínimo, tentar auxiliar clinicamente, psicologicamente, ver as questões de cuidados, conselho tutelar, se for o caso, né? Sim, porque uma criança de 9 anos, né? Pode ainda assim ser uma estrutura que já está definida, a gente não tem como... Né? O ser humano não é matemático previsível, né? Uhum. Mas, no mínimo, de ver que algum suporte tem que ser feito para auxiliar que isso se atenue ou mude o máximo possível, né? Tem tempo ainda para modular o cérebro, né? Sim, e a questão de que todo mundo é psicopata, né? Porque é a palavra da moda, né? Teve épocas assim, o bipolar, o borderline, aí depende, né? Eles gostam. Que, de novo, a questão que é uma caracterização técnica que é utilizada como rótulo, né? Isso. De forma simplista. Então, o psicopata que passa por cima do outro, que quer ganho secundário, que tem um perfil sedutor e tal, que às vezes se confunde com narcisista também, né? É uma caracterização técnica, psicológica, e tá tudo certo. Agora, muitas vezes, quem usa isso demais, muitas vezes tem ganhos com isso, né? Uhum. No momento que eu digo que você é psicopata, eu tô anulando você. Sim, tô acabando com você. Qual é o mecanismo que eu tenho de me defender se eu sou psicopata? É um rótulo que não tem quem mexa, né? Então, é delicado, né? De rotular. E aí, depois a gente tem a questão, né, do Alzheimer, né? Que agora todas as pessoas mais velhas têm Alzheimer. Eu falei, gente, a gente está vivendo uma epidemia de Alzheimer, as pessoas estão morrendo de medo de envelhecer. Tem vários fatores, assim, eu gosto de pacientes de todas as áreas, porque a partir do momento que eu fui entendendo o desenvolvimento melhor, para frente vai fazendo muito mais sentido, né? E a gente vai entendendo as outras etapas da vida, né? No meu ponto de vista, hoje ainda faltam muitos estudos da psiquiatria e da neurologia para os idosos, porque da mesma forma que criança tem características de quadros mentais, de depressão, de ansiedade, bastante diferentes de adolescentes, bastante diferentes de adultos, e no idoso pouco se pensa nisso. E a gente Se a gente precisa pensar, muito, né? é uma fase
não vou dizer fim de vida, mas de muita mudança, né, de que o corpo já não acompanha, né, a estrutura física muda. E nesse histórico todo, a parte cognitiva tem a questão do envelhecimento, Sim. mas um ponto essencial que não se pensa também é a ausência de tratamento psíquico quando necessário, que isso tem estudos que demonstram, né, por exemplo, na bipolaridade, cada crise que o indivíduo tem, que se permite acontecer, que ele não está tratando de um tratamento de manutenção, tem deterioro cognitivo, tem atraso mental, declínio cognitivo, né? Então, além disso, né, que a doença mental é negligenciada ao longo da vida desses indivíduos, tem também o fator, tanto que a maior taxa de suicídio é no idoso. Então, é uma mudança de vida, né, uma trajetória, às vezes perdeu a esposa, os filhos já têm autonomia, já Ele começa a entrar em isolamento, né? Muitas vezes teve um histórico que aí as pessoas não têm esse planejamento, aí pais que têm um funcionamento, às vezes, trabalhar, não desenvolveu relação com os filhos, a tratativa não vai muitas vezes ser de uma relação saudável de pai e filho em outro momento de vida, mas, né? Que é quando aí os pais começam a precisar dos seus filhos, né? Isso, e aí você quer atenção, quer se tratar de um jeito que você não desenvolveu um relacionamento para ser essa referência, né? Então... E a gente precisa pensar sobre isso também, e né, aí, doutor? o que é o delicado, assim, que eu acho, meu ponto de vista, ainda é muito ruim isso na medicina, que é a psiquiatria e a neurologia. Na verdade, a psiquiatria é negligenciada de grande parte da medicina toda. Um absurdo. E ela está dentro de tudo, se for pensar. Absolutamente, né? De Fator tudo. psicossomático é considerado como... quantidade de doenças que nós... Reumatológico... Enfim, principalmente, outro dia eu estava conversando com um gastro, um cirurgião, ele falou, muitas dessas doenças começam a nascer aqui, né? A gente vai criando mecanismos que a gente vai jogando para dentro do nosso organismo. O sistema nervoso é a orquestra do resto, né? De receber informações, de organizar e tal. Então, pessoas muito ansiosas, muito irritadas, nervosas, elas vão criando, né, outras sem essa conexão, doenças, né? Acaba não tendo a tratativa da causa realmente e acabam muitas vezes tratando a consequência, né? Sim, não, tudo, quando a gente olha, né, uma outra coisa que era muito negligenciada era a questão da menopausa também, né, que também tem questões cerebrais importantíssimas. Fertilidade da mulher, a potência, né, que era assim, então, ser mãe. Então ela não é mais fértil como se ela não fosse mais importante, Isso. né, então o quanto que você precisa tratar ela biologicamente, mas também em toda essa questão psíquica. Tudo está acontecendo junto, né? Exatamente, mas... ao mesmo tempo que ela é negligenciada, eu fico feliz porque eu tenho visto médicos, né, de outras áreas ou endocrinologistas que vêm valorizando cada vez mais a questão da psiquiatria, da psicologia. Exemplo simples, né? Por exemplo, um diagnóstico de hipertensão. Vai num cardiologista. Qual que é a chance, a probabilidade de um hipertenso ser ansioso? Enorme. Tem muito caso que se eu trato a ansiedade, a pressão normaliza, o paciente começa a passar mal com remédio que já vinha usando há anos. Exatamente. Tem um exemplo, dor crônica. Tenho dor, naturalmente é um sintoma repetitivo que vai aumentar a minha ansiedade, vai possivelmente gerar depressão e aumenta a percepção de dor. Então não adianta eu só tratar a dor se eu não tratar a ansiedade e o humor. Exatamente. Uma coisa está ligada à outra. Não dá para a gente tratar, é uma caixinha, a gente é um sistema, né? Tá tudo... Quando está dando errado aqui, porque outras coisas já estão com problemas, então a gente tem que regular todas essas questões, essa né? importância da conexão que falta na medicina. Então, eu acho Conte uma conosco pena, aqui também, que a gente vai ajudar. Eu acho uma pena que, por exemplo, no idoso, e isso eu considero na infância também, em qualquer área, na verdade, a conexão que qualquer leigo, né, do que eu vou falar, né, consideraria óbvio, né, que deveria acontecer, mas o distanciamento e a divisão que tem entre neurologia e psiquiatria. E concordo plenamente com você. O diagnóstico de demência, por que acontece? Eu tenho um prejuízo cognitivo, déficit de atenção. Isso você pode pensar em toda a vida. O primeiro que as pessoas vão procurar quem? Neuro. Claro que o neuro precisa auxiliar, descartar a organicidade. Tá. Tem um prejuízo que está comprometendo o cérebro. Pode, né,
ter um deterioro, quadro alguma doença degenerativo, que seria uma demência, né? Precisa realmente, o neuro tem que também, por isso, andar junto, né? Uma intervenção que seja feita ali, né? Agora, muitas vezes, o que a gente enxerga, não estou generalizando e dizendo que é sempre assim, mas são idosos que têm prejuízo cognitivo. Todo mundo vai tendo algum prejuízo, a gente precisa se ajudar. E junto com isso é atividade física, é sono, tela. Alimentação, Hoje os idosos lazer. também estão inseridos na tela em excesso, tanto quanto criança, ou mais até. Tem muita coisa que está mudando nos idosos, inclusive, por exemplo, religiosidade, a gente percebe que vai ficando de lado de tanto que eles estão na tela, isso principalmente pós-pandemia, que teve a restrição ambiental. E principalmente eles eram o grupo que a gente tinha que cuidar, né? Porque eles eram os mais suscetíveis. Então, o uso recorrente de tela, o uso intenso e prolongado, também é um fator de déficit de atenção pesado. Os estudos já mostram isso. O uso de tela persistente dessensibiliza neurotransmissor de dopamina, que é o principal hormônio cerebral que a gente tem para o foco e atenção. Olha só. Então, um monte de coisa que precisa ser visto, né? Tem ansiedade, porque aí muitas vezes se caracterizam características da pessoa, tipo, aquele idoso é ranzinza, rabugento, ele fica mais isolado. Muitas vezes é um quadro depressivo, ansioso, crônico, que a pessoa já não quer socializar, ou já tem um histórico crônico que a família se adapta ao indivíduo, né? Às vezes aquele vô, avó, sei lá. Mas, doutor, se a gente não cuidar, aquilo vai piorando, né? Aquilo vai piorando. Aí, com essas questões não tratadas, ela vai perdendo todas as conexões de relacionamento, de interação, perdendo interesse. E aí são todas aquelas referências que trazem organização que vão se perdendo, né? E aí o que infelizmente acontece? Muitas vezes vai no neurologista, tem prejuízo cognitivo. Se identifica, claro, muitas vezes tem exame neurológico que demonstra, só que todo o quadro neurológico, praticamente todo ainda, isso de todos, se a gente pensar, por exemplo, epilepsia, todos os quadros neurológicos têm questões comportamentais associadas. Quem sabe identificar e tratar, e aí a parceria que tem que ter para saber a questão medicamentosa, porque muitas vezes o neurologista trata o diagnóstico. Sim. Só que esse remédio desestabiliza. Eu passo por isso direto, porque eu tenho um caso muito grave, né? Então, ele trata o diagnóstico, a primeira escolha, tá tudo certo na parte dele. Não convulsionou mais. Só que gerou problema comportamental, tentando suicídio. Isso pode acontecer, né? Uma mania, né? Então, tem que ter essa conversa entre os profissionais para entender isso, né? Então, eu estou enxergando isso aqui, tá tudo certo? Se eu fizer isso aqui com relação ao que você precisa do teu tratamento, né, o que você está buscando desenvolver, porque não adianta eu fazer remissão. E aí é o problema do diagnóstico, né? Epilepsia. E cadê o indivíduo, né? Aí eu trato só a epilepsia, que é do jeito que está no livro, que os estudos mostram primeira, segunda escolha, eu dou o remédio e acabou. Doutor, a gente precisa muito da psiquiatria e da psicologia, Se a gente não tem esse entendimento, né? Isso na infância hoje, autismo, opositor desafiador, TDAH, é tudo a mesma coisa. Eu pego crianças já com um monte de testagem, pensa, se eu não entendi o contexto familiar, se eu não fiz abordagens mínimas de entender tela, entender sono, cobrar que faça. Hoje a gente tem que cobrar como obrigatório atividade física, que é absurdo, né? Eu tenho que cobrar dos pais, é obrigatório fazer exercício físico. Importantíssimo. Porque eles não fazem, isolamento social. E a gente vê também, né, doutor, muitos adultos, né, que não foram, talvez, não foram diagnosticados e que depois, graças à psiquiatria também, descobriram que tinham o transtorno do déficit de atenção. Sim. E aí, quando fazem, né, o tratamento, melhoram a qualidade de vida daquelas pessoas, é outra. E aquela pessoa que, né, não conseguia... O diagnóstico de TDAH é o que mais impacta na vida da pessoa. Na qualidade de vida, qualidade de vida, porque ela consegue utilizar o que ela tem. Sim. Isso que a gente tem que entender, que o tratamento é para fazer o teu cérebro não ter os prejuízos, sempre monitorando para não trazer consequências clínicas.
E muitas Não é? pessoas acabam, né, usando os remédios também de forma errada, porque acham que é, E aí, enfim, o que tem e aí de tem a de loucura. interpretação, né? Vai ficar viciado, vai ficar dependente. Não, mas aí tem o médico que está fazendo. Uma coisa é necessidade, a outra é dependência, né? Então, um paciente que trata TDAH, a gente fala que é a miopia da mente. É como se eu colocasse um óculos. Se eu tirar o óculos, eu não enxergo. Uhum. Então, você é dependente? É viciado no remédio? Não, você Não, precisa. do remédio, sim. E aí eu dou um exemplo puxando para as outras áreas. Por que ninguém pensa sobre isso quando trata pressão, diabetes? Sim. Você é viciado no remédio de hipertensão? Ninguém Não, fala você sobre isso. precisa do remédio. Se eu tirar, volta a piorar. A Exatamente. medicina não tem tanta coisa que cura, né? Isso A gente precisa ir, né, tirando o preconceito, desmistificando, tem mas uma visão mais ampla da coisa, né? Que aí você consegue entender para que são as coisas. E claro que também tem muita questão técnica que precisa ser aprimorada, né? Ainda tem uma visão muito restrita das coisas e, né, falando dessa questão das crianças, questão de já virem com testagem neuropsicológica, que é algo que precisa, é uma ferramenta, Sim. mas se eu fizer de primeira numa criança, eu vou botar ela com um monte de diagnóstico. Sim. E aí você já está com um laudo para a mãe, com aquilo tudo escrito. Como é que você desconstrói tudo isso? Mas eu estou sabendo agora também que o Dr. Felipe, em breve, 2025, vai estar mais por São Paulo, é verdade? A gente está fazendo esse planejamento de... Vai ser muito bom. Olha que sorte, né, aqui, das pessoas que moram aqui na cidade de São Paulo. Vamos ter aí o Dr. Felipe. Eu vou fazer um convite para o Dr. Felipe também se unir a nós aqui, para que a gente possa ajudar aí esses jovens aí, Claro, fico à disposição. que estão, infelizmente, dentro dessas panelas, né, criminosas, e a gente tem vítima, tem agressor, tem a vítima que vai se tornar agressora. Olha, é uma confusão tão grande, a gente precisa tanto da área de saúde mental. É um perfil mental. de doenças mentais recentes, né? Com características diferentes e mais recentes. E com a limitação da imaturidade do neurodesenvolvimento da infância e adolescência, que limita mais o avaliador de entender e interpretar o que está acontecendo. Porque o que a gente vai fazer, eu estava até conversando, né, com vários policiais, vai todo mundo para a Fundação Casa, essa é a solução? Eu entendo que não. Não, com certeza. E você começar, né, a sua vida jovem dentro, porque assim, mas ali é... Gente, Fundação Casa faz parte do sistema prisional. Aquilo ali não é bom. É muito ruim ter que ir para lá. Então, assim, eu sempre digo, é um grande alerta. A gente, o que nós vamos fazer para ajudar essas pessoas? Nós precisamos... Onde que estamos errando, né? Estruturas de contenção né, da sociedade para dar apoio, suporte, proteção. Sim, exatamente. Não esquece, a questão da dependência química. E conhecer, né? Volta Eu para a acho sociedade. que nós adultos precisamos conhecer o problema, porque, né, até para que a gente possa trabalhar na prevenção, né, no combate, em políticas públicas, Sim. porque temos que ajudar, porque infelizmente, Decisões, Dr. Felipe, o número é muito grande. Olha, é uma alegria ter você aqui sempre conosco, já é nosso amigo. Uma honra. Aí a gente chegou aqui... Não, o Dr. Felipe vai voltar muitas vezes aqui, sempre. A gente chegou no momento filosófico aqui do programa. Temos 5 perguntas. Eu vou deixar você escolher uma. Aqui, momento filosófico. Bate na tela. Na do meio. Vamos na do meio. Posso ler? Pode, é sua? É possível conceber uma sociedade completamente não violenta? Conceber no sentido de aceitar ou no sentido de achar que é possível? É possível, o que muitas pessoas perguntam. Acredito que não. Os indivíduos são diferentes, as desigualdades de estrutura emocional, isso que eu expliquei, da estrutura familiar, do contexto de desenvolvimento, né? Muitas pessoas vão tentando ter parâmetros de comparação. Porque esse é privilegiado, esse tem isso, esse tem aquilo. Dentro da própria família, um irmão é totalmente diferente do outro. Às vezes um irmão é psicopata, o outro é totalmente correto, legal, gente fina. Então, a diferenciação não permite a ausência de violência. O que é essencial é o Estado entender que as diferenças que não estão sendo... que o indivíduo não está identificando, não está se comportando
sem atingir o espaço do outro e sem agredir o outro. As leis do Estado que precisam ser bem rígidas, de certa forma, né? Porque a lei, a regra, que eu sempre falo, a ausência da figura paterna em casa é essencial para que esse indivíduo se comporte socialmente, entendendo que a sociedade tem regras. Sim. E as primeiras regras são dentro de casa, né? São. Então, a sociedade também precisa ter essa manutenção de regras e que se o indivíduo não souber, não aprender isso no desenvolvimento, ela vai bater de frente com outros indivíduos, com problemas, com criminalidade, com... Exatamente, porque termina aqui, né? Então, o Estado, o governo, que é o pai de manutenção do equilíbrio social, que é o fundamental importância que seja atento e assertivo, presente e que tenha posicionamentos que não necessariamente todo mundo vai concordar. É verdade. Mas que proteja o outro, né? Se eu saio, eu tenho, que é esse negócio dos traumas que a gente falou, do psicopata. Se eu passei por um monte de trauma, não me dei conta das coisas e eu me torno um predador, independente desses traumas todos, você tem que ser punido e, né, controlado para não continuar gerando outras vítimas do que você passou. Então, o não dito, o inconsciente prejudicado, gera um funcionamento que faz a pessoa se colocar de forma predadora e o Estado que tem que estar supervisionando e ser rígido e ativo nessa questão. Muito bom. Dr. Felipe Becker, muito obrigada novamente pela generosidade de dividir tanta informação de qualidade com todos nós. A gente hoje conversou com o Dr. Felipe Becker, esse grande psiquiatra que está sempre aqui conosco e vai voltar mais vezes para que possa nos ajudar e a gente difundir informação boa e de qualidade com vocês. Você esteve aqui conosco no Pode Ser e a gente espera você no próximo programa.